Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos às comemorações do Dia do Servidor e aos 20 anos da As Contas. A Diretoria de Gestão de Pessoas e a As Contas, com a colaboração de diversas unidades do Tribunal, prepararam várias atividades, como palestras, apresentações musicais, exibição de filme e um grande piquenique para reunir os colegas de trabalho no melhor estilo mineiro, em volta de uma mesa farta. Neste momento, eu passo a palavra ao chefe de gabinete da presidência, Carlos Alberto Pavan, para dar as boas-vindas aos servidores. Bom dia, gente. Vocês estão muito aí no fundo, tá doido? Todo mundo aqui está cheiroso, tomou banho hoje, usou perfume, sabonete novo. Podia chegar mais para frente, tá doido? Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com a incumbência que foi dada de dar as boas-vindas a vocês, não só em meu nome, mas em nome também do conselheiro presidente, o conselheiro Mauri Torres. Tá? É uma satisfação muito grande. Nós já estamos aqui no tribunal já há 8 anos e acompanhando essa Semana do Servidor. E eu estava comentando com o doutor Marconi aqui, que este ano coincidiu da entrega da medalha dos servidores ter sido nessa semana. Foi uma situação eventual, mas nós estamos comentando que eu acho que valorizou a solenidade da entrega da medalha, junto com a Semana do Servidor. Ontem estava em Brasília, e as redes sociais, hoje não tem nada que a gente não faça que, um segundo depois, você está vendo nas redes sociais. Eu vi aqui o Marconi, lá, um verdadeiro sambista, tocando. Eu falei, meu Deus do céu, ele já não sabe o que ele vai fazer quando aposentar. Eu acredito que ele vai ser um dos primeiros que vai se candidatar nessa nova portaria que foi publicada ontem, né, do servidor aposentado do trabalho espontâneo. Então, o Marconi já está aqui, professor de música, de repercussão, leva jeito. Tá? É um menino jovem, tem muito ainda para poder dar a música. Mas, gente, deixando a brincadeira e falando sério, é um prazer muito grande a gente estar fazendo essa abertura. Durante esses 8 anos que eu estou aqui, vimos muita coisa interessante no dia em comemoração ao servidor, mas eu acho que esse ano todo mundo envolvido está de parabéns. As Contas pelos 20 anos e o patrocínio dela também no evento, através do Vicente, Jário. A DGP, através da diretora, da Simone. A Simone é uma pessoa que eu tenho que ficar assim, muito cabreiro com ela, tem a mania de me pegar pelo braço e fazer dançar no meio do corredor. Hein? Então, Simone, sabe que eu olho para ela assim, eu fico... Mas todos os servidores estão de parabéns, é realmente uma festa muito bonita. Não pude estar aqui ontem, como disse, estava fora, mas acompanhei pelas redes sociais tudo que foi feito, e foram diversos vídeos, muito legal. A ideia do piquenique, acho que gerou uma interação muito grande entre as unidades, uma aproximação aos novos servidores que chegaram aqui no início do ano, conheci um pouquinho das Minas Gerais, já fiquei sabendo que tiveram que falar qual que é o significado de oi, cê tá bom, trembão, etc., 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 do mineirês. Tá? Vamos ter também, na sequência, a palestra da doutora Simone de Molinari, não é isso? Perfeito, também tive notícia da palestra, foi também muito boa. Então, na verdade, é parabenizar vocês, que são a razão de ser do tribunal. Na verdade, a administração planeja, a administração dá os meios, mas a mão de obra técnica que faz o tribunal ser o que é e chegar aonde está, sem dúvida nenhuma, é o servidor do Tribunal de Contas. Então, a vocês, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, todo o nosso apoio para que essa casa, que eu aprendi a amar e a respeitar, tá? Não sou do quadro efetivo do tribunal, mas é uma casa que me recebeu de braços abertos, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar, e me sinto como se aqui fosse do quadro. Então, vocês são responsáveis por tudo isso, pela forma de agir, pela forma de trabalhar, pelo profissionalismo que vocês dão ao trabalho. Então, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa admiração,
os nossos parabéns por essa data tão importante. Eu sinto aqui no tribunal um denodo, um orgulho em ser servidor público, que eu sempre tive ao trabalhar. Eu acho que nós, servidores, trabalhamos muito e, muitas vezes, não somos reconhecidos aí fora pelo trabalho que se faz, pela dedicação que se dá. E aqui no tribunal é nítido esse carinho, essa responsabilidade e esse orgulho de ser servidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, a todos, um abraço muito forte, muito apertado, o meu agradecimento em nome do presidente novamente, e vamos passar a sequência da atividade. Tem muita coisa boa e, como diz a doutora Leila, depois um bate-papo ao redor de uma mesa farta mineira. Obrigado a todos. Eu vou passar a palavra, então, agora para o Vicente Vieira da Silva, presidente das Contas, que completa 20 anos de atuação com a missão de representar e defender os interesses dos seus associados, buscando o constante aprimoramento dos benefícios ofertados. Bom dia a todos. Já tem uma máxima aí que diz que discurso para ser bom tem que ser curto. Se for curto, não precisa ser bom. Então, eu não vou fazer nenhum discurso, vou apenas fazer alguns agradecimentos que não poderia deixar de fazer no momento tão solene, porque 20 anos de uma associação forte, saudável como as Contas, não poderia passar sem agradecer quem participou dessa história, né? Então, o primeiro agradecimento é aquele grupo que lá em 22 de outubro de 99 criou as Contas. Esse grupo, ele constitui hoje o nosso Conselho Permanente, presidido pelo Wallace, que é um servidor aposentado hoje. Nós também não podemos deixar de agradecer aos nossos ex-presidentes. Nós temos o caso do Marcelo, que foi o primeiro presidente, e temos aí na lista a Anice, o Renato, o Joaquim, e mais recentemente o nosso ilustre Jairo, eterno presidente das Contas, que foi presidente das Contas por 3 mandatos consecutivos, e coube a mim a honra e a responsabilidade de sucedê-lo, desde 2018. Nós também temos que agradecer aos conselheiros do Tribunal de Contas, e o faço na pessoa do doutor Mauri Torres, e agora aqui representado pelo doutor Pavan, porque o tribunal tem nos acolhido com muito carinho, e isto é gratificante. Eu também tenho que agradecer ao conselheiro Gilberto Diniz, que não está aqui, está de férias, mas é um dos nossos subscritores da primeira ata, portanto, um dos integrantes do Conselho Permanente. Também queremos agradecer ao Ministério Público, na pessoa da Procuradora-Geral, doutora Elke, que é também nossa associada. Também temos que agradecer a todos esses que são, hoje, integrantes da nossa associação, como o doutor Marconi, que é dos primeiros a se associar. Ele tem também 20 anos de As Contas. E um dos mais recentes, o doutor Pavan, também é hoje nosso associado. Então, nós queremos agradecer essa turma toda. Hoje, As Contas constituem um grupo aí de 1.650 associados, o que nos faz ter aí cerca de 5.000 vidas dentro do grupo. E, nesse momento, nós estamos lançando, inclusive, um clube de vantagens, que já foi divulgado aí no nosso site, e que vai trazer inúmeros benefícios sem ônus nenhum para o associado. Todos os associados já estão cadastrados nesse clube pelo CPF. Basta entrar lá, digitar o CPF, e aí vai aparecer uma página com os dados para que complete
né, o seu cadastro. Você vai fazer uma senha, vai colocar seu e-mail, tudo do jeito que você quiser, sem interferência de ninguém. Só para se ter uma ideia, no Cinemark e no Cinemax, tem 50% de desconto em toda a compra de ingresso. Só lá. Mas existem vários outros benefícios. É entrar lá no Clube de Vantagens e ver. Você não vai gastar nada. Tem, inclusive, alguns que têm o cashback, que devolve dinheiro, né? É muito interessante. Bom, também quero agradecer a minha equipe lá das contas, né? Nós temos meia dúzia de funcionários que cumprem fielmente o seu papel, e lá encabeçados pelo Rafael, está ali. O Rafael é o nosso gerente administrativo. Nós temos o Wallace, é o nosso gerente financeiro. Nós temos a Bárbara, que cuida dos planos de saúde. A Gisele cuida dos convênios. A Renata cuida do nosso jurídico. E o Pedro cuida de tudo. Mas é uma equipe ímpar. Por quê? Não há nenhuma falha. Eles trabalham por música. Não tem nenhum problema. Ali o Jairo sabe que a equipe anda sozinha, né? A gente não precisa de nada. Estão de parabéns mesmo. Pois bem, nós também queremos agradecer a todos esses nossos conveniados. Um recente aí é o Cicobi, a Unimed e vários outros aí. Nós temos uma infinidade de convênios e nós queremos agradecer. Eles, inclusive, nós fizemos um sorteio. Esse sorteio aqui é para os que estão aqui dentro do auditório. Nós temos um outro sorteio que foi realizado na quinta-feira para os associados, apenas para os associados. E foram 20 brindes, porque nós tivemos a ideia de que 20 anos, 20 brindes. E apenas um brinde as contas teve que comprar. Os demais foram os parceiros que nos doaram. E a lista, acho que o Rafael vai pôr hoje no site? Já pôs. Pois é, a lista dos premiados. O primeiro prêmio foi uma cesta igual a essa. Quem levou foi a nossa associada, a Clélia Arruda. Ela que levou. Pois bem. Também eu preciso agradecer àqueles que ainda não se associaram, mas que eu sei que querem ir lá se associar. Aliás, ontem eu já recebi um lá, que é o Vinícius, deve estar por aí. Ele já esteve lá se associando, pedindo o formulário para se associar. Também quero parabenizar aqueles que receberam as medalhas de mérito funcional, e de prata e de ouro. Eu fiquei muito feliz tendo participado aqui da entrega das medalhas, porque dentre os agraciados, eu contei com 2 ex-alunos de preparatórios que eu montei para concursos, do qual eles foram aprovados. Esses ex-alunos, eles estão sempre na cabeça da gente, né? Acabei de encontrar agora com o marido da Simone de Molinari, meu ex-aluno também. E nós temos aí também a Paulinha, Paula Reuter, está por aí? Paula também, dos novos, foi também minha aluna. Bom, eu tenho que agradecer também a Leila, né, que também está organizando esse evento. Ela e suas fiéis escudeiras ali, né, a Janice, a Lígia, estão de parabéns. Também tenho que agradecer a equipe de comunicação, comandada aí pelo Luiz, e a Renata, né, e os demais. E a equipe de informática lá também, que ajudou aí o André Júnior, né, André lá, ó, né, foi o cabeça, o mentor daquela organização que está lá fora, aqueles desenhos, aquela arquitetura lá é dele, né. Bom, também quero agradecer ao nosso diretor-geral, o Marconi, que desde o início abraçou a ideia e reservou-nos o espaço, e agora, aí com o endosso até do próprio Pavan, né, está entendendo que essa
forma que se encontrou aí, talvez seja a ideal para outros eventos, né? Que assim seja. Bom, finalmente, eu só quero desejar que as contas conte sempre com pessoas abnegadas, como tem contado, para que ela continue jovem, forte e comemore breve o centenário. É isso. Muito obrigado. Um abraço a todos. Nós vamos convidar, então, aqui agora a diretora de Gestão de Pessoas, Leila Renaud da Silva. E, gente, bom dia. Parabéns para nós, né? É muito bom estar aqui de volta, comemorando mais um Dia do Servidor. E, dando continuidade à nossa programação, a gente vai assistir agora o vídeo que a gente deu o nome O Pro CV, que foi realizado pela Diretoria de Comunicação, brilhantemente realizado pela Diretoria de Comunicação, com a participação dos nossos artistas recém-empossados. Posso. Meu nome de novo. Meu nome é Carol, vim de Belém do Pará. Meu nome é Marla, eu vim de Anápolis, Goiás. Meu nome é Bruno, venho da Paraíba, Guarabira, Paraíba. Meu nome é Cristiane, sou da cidade de Taquara, no estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Douglas, sou nascido na cidade de Jacobina, na Bahia. Dá 10 horas de carro. Deixa eu pensar aqui, a principal diferença... O morro, que tem bastante morro. Bastante morro. A questão de bebidas é diferente. Aqui bebe muita cachaça e lá a gente não bebe cachaça, só bebe vinho. A primeira diferença é o sotaque, né? O sotaque é a primeira coisa que aparece logo de cara. Muito jeito de falar. Inclusive é contagioso, assim. Eu tava aqui trabalhando, de repente falei, uai, por que esse trem não tá prestando? Porque, meu Deus, já era. Virei mineira. Foi muito rápido. Eu ligo pra minha mãe lá no sul, aí eu falo, uai, mãe. E ela, e esse uai? Aí eu falei, é de Minas, não tem jeito como me pegar, porque todo mundo fala uai. Uai é normal. Uai eu falo até no WhatsApp, gente. Uai, engraçado, eu acho que é quando você está conversando com alguém, a pessoa fala nu, aí você fica assim, eu não entendo o que é nu, né? O que seria nu? Eu pensei que o pessoal não fosse perceber o meu sotaque, que eu jurava que o goiano e o mineiro era bem irmão, né? Mas todo mundo, na hora que eu abro a minha boca, vê que eu não sou daqui. O vocabulário tem muita diferença. Tem muitas palavras aqui que usa... que a primeira vez que eu escutei, eu imaginei que fosse outra coisa. E depois eu descobri que não era o que eu estava pensando. É isso que eu quero saber também. Quando eu vim pra cá, tem uns vocabulários típicos, né? Que é nó, né? A pessoa fala nó, tem a questão uai também, né? O garrado, o nu. Fiquei agarrada lá com o professor e, tipo, no sul, na minha terra, agarrar é tipo assim, você pegar a pessoa assim, sei lá, dar um beijo, alguma coisa assim. Tudo aqui é agarrado, o trânsito tá agarrado, o trabalho tá agarrado, é muito engraçado. Não sei não. O que significa? Sabe por causa de quê? Isso é pra eu traduzir isso aí? Isso é por causa de quê? Saporcalde. É tipo um sabor de caldo, alguma coisa assim. Não sei, isso não. Sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê, né? Sabe por causa de quê? Deve ser. Essa é difícil. Por causa de quê? Ele tá perguntando assim. Sabe por causa de quê? Paz ensos. Essa tá difícil, essa eu não sei o que não. Não, esse daí. Aonde passa esse ônibus? Onde passa esse ônibus? Ou pessoas, tipo pessoas, assim, também não. Eu não ando de ônibus, então eu não sei onde ele passa, moço. Não posso responder. Paz isso. Não consigo. Como passas, como você tá, não consegui não. Talvez você falando pra mim, eu
Fala pra mim aí, é o quê? Ah, onde passamos. Nossa, isso aí tava bem... Ó, pra você ver, isso daí até eu falo. Ó, pra você ver. Essa é legal. Ó pra você ver. Tipo assim, quando a gente fala, tipo assim, olha pra você ver o que tá acontecendo, alguma coisa assim. Ó pra você ver, tipo... Ó, pra você ver, tipo, não sei explicar. Eu sei usar, mas eu não sei como, tipo, explicar o contexto que usa aí. Ó pra você ver. É tipo assim, presta atenção. Uai. Uai. O que é uai? É uma vírgula? Uai. Pô, é difícil dizer o que é uai, né? A intenção do why é demonstrar que você tem uma atenção, chamou a atenção aquilo que aquela pessoa está conversando com você. Você pode inserir em qualquer buraco que tiver na frase que ele encaixa. Não, uai não é novidade pra mim. Por isso que eu falei que eu pensei que o mineiro e o goiano eram irmãos, né? O uai, eu acho que é tudo. Tudo é uai. O uai é quando tá triste, quando tá feliz, porque todo tempo todo mundo fala uai, né? Tá querendo me mineirizar. É um choque de cultura bem drástico mesmo, principalmente em relação às pessoas, né? Aqui o mineiro ele te recebe muito bem, foi muito bem acolhido aqui. E o jeito que as pessoas são, né? São abertas, são amigáveis. Fiz amizade aqui fácil demais. E eu achei o povo muito receptivo, a cidade muito alegre. Concluí que eu nasci errado lá no Pará, eu sou mineira. Bom, pessoal, esse vídeo aí é uma homenagem a todos que passaram nesse último concurso, tomaram posse, e também, não sei se vocês repararam aí no finalzinho, também dedicado ao Vinícius, né, que infelizmente faleceu alguns meses, talvez, depois da posse. Também agradecer ao Fred, o Fred não está de férias, o Fred Laroca, que produziu e editou esse vídeo, que ficou bastante interessante, né? E agora nós vamos convidar a psicoterapeuta e radialista Simone De Molinari para falar sobre inteligência emocional e autoestima. Simone De Molinari é psicoterapeuta com formação em psicanálise clínica e mestrado em anomalia comportamental, ganhadora por 2 anos consecutivos do Prêmio Valores Humanos pelo Business Institute, da Fundação Getúlio Vargas. É comentarista de rádio e é articulista do jornal Hoje em Dia e da revista Exclusive, onde aborda assuntos sobre o comportamento humano. Com a palavra, então, doutora Simone. Bom dia, pessoal. Deixar o telefone aqui para olhar o horário, senão a gente vai falando e não vê o tempo passar, né? Ontem eu estive aqui com vocês, foi um prazer, uma plateia muito concentrada. Quando eles me convidaram para vir fazer uma palestra aqui, eu falei que responsabilidade, né? Um público de alto poder intelectual, pessoas muito esclarecidas, muito estudadas. E no primeiro dia da reunião, o pessoal falou assim, olha, a gente está muito consternado com o fato que aconteceu, né, que vocês até citaram agora, que foi do Vinícius, que foi uma pessoa muito jovem e que faleceu e ficou todo mundo muito entristecido. E quando a gente falou sobre o tema a ser dito aqui na palestra, ainda foi sugerido falar sobre o tempo
como nós perdemos tempo, como aproveitar melhor o tempo, por que nós deixamos passar tanta coisa pequena na nossa vida, e justamente quando a gente tem um impacto, uma falta, é que a gente tem esta necessidade de aproveitar melhor, porque parece que a gente vai conduzindo a nossa vida num piloto automático, e não vê a vida passar. E quando acontecem coisas dessa natureza, a gente fica consternado e tenta ali tirar um atraso e conduzir de maneira diferente. E aí, conversando sobre a palestra, sobre o tema que a gente traria para cá, nós chegamos à conclusão, então, nessa reunião, a partir da perda do Vinícius, que iríamos falar sobre inteligência emocional e autoestima. Por quê? Porque a inteligência emocional e a autoestima é o combustível para a gente conseguir ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida plena. Então, sem autoestima, isso não é possível. E a teoria das inteligências colocou por terra o que antigamente a gente falava assim, o que é uma pessoa inteligente? Uma pessoa inteligente é aquela que tem 110 de QI, uma pessoa inteligente é aquela que sabe, né, conhecer muito bem. Na verdade, isso caiu por terra. Depois que veio a teoria das múltiplas inteligências, e a gente sabe que agora a inteligência matemática, lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência musical, a inteligência sinestésica, que é a coordenação motora, a inteligência linguística, e aí nós começamos, então, a inteligência emocional, que ela comporta duas inteligências, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. A inteligência interpessoal é aquela inteligência que eu tenho, a capacidade de lidar bem com o outro. É aquele povo antigamente da roça que falava assim, fulano de tal é bom de lida. Essa pessoa boa de lida é aquela que tem uma boa inteligência interpessoal, entre pessoas. É uma pessoa que, ao conversar, tem uma boa escuta, tem uma escuta de qualidade, coisa rara para os dias de hoje, né? Que as pessoas querem muito mais falar do que ouvir, falar de si, sobretudo. Então, a inteligência interpessoal, ela comporta uma boa escuta. A inteligência interpessoal são bons líderes, porque tem um alto poder de ter a capacidade de empatia, e empatia, a palavra é muito interessante, está muito na moda hoje em dia, mas a empatia, patia, vem de patos, né, do grego, doença, onde derivou a palavra patologia. Empatia, quando eu ouço com empatia, eu estou em entendimento a sua apatia, a sua doença. Ou seja, eu reconheço as suas limitações. Então, eu te ouço a partir do seu contexto e não do meu. Então, você ter empatia é uma coisa dificílima, porque nós tendemos a medir o outro a partir da minha régua. E quando eu ouço com empatia, eu estou tomada pela verdade do outro. Então, não é assim, se eu fosse a Simone, eu faria isso. Não. Se eu fosse a Simone, com a história de vida dela, com o contexto dela, aí eu faria isso, isso e isso. Ou seja, a empatia permeia pessoas de inteligência interpessoal. E a última inteligência, a segunda que comporta da inteligência emocional, é a inteligência intrapessoal. Nós não temos como medir, como mensurar essas inteligências no indivíduo, mas estima-se que pouquíssimas pessoas conseguem a totalidade da inteligência intrapessoal. Do que se trata? A inteligência intrapessoal é a capacidade que eu tenho de lidar com as minhas próprias emoções, de dominar aquilo que me domina. Teve uma vez que eu recebi esses memes que compartilham em grupo de WhatsApp,
e ontem eu contei até aqui para o pessoal, tinha assim um mestre e os bonequinhos. Aí o mestre falava assim, pode pedir o que você quer, qualquer coisa no mundo. Ah, eu quero dinheiro para sempre, sem precisar trabalhar. Aí o outro bonequinho, ah, eu quero um modelo de cada carro. Ah, eu quero. Aí o último bonequinho falou assim, eu quero ter domínio das minhas emoções. Aí o bonequinho, eu quero mudar, eu também quero mudar, eu quero mudar. Porque, no fundo, sem o domínio das suas emoções, você pode ter várias coisas e perdê-las, porque quando o indivíduo é comandado pela emoção, ele realmente não está no controle de si. Então, a inteligência intrapessoal é a inteligência que vai determinar aquela pessoa que tem avanços emocionais. Então, veja bem, uma pessoa irritadiça, uma pessoa impaciente, uma pessoa que quer ter maior inteligência intrapessoal, ela precisa aprender a desenvolver-se nesse caminho, a ser mais paciente, a ter mais tolerância no dia a dia, e isso que consiste, então, o aumento da inteligência intrapessoal. E eu trouxe aqui para a gente falar sobre a autoestima, porque com a autoestima nós conseguimos desenvolver tanto a inteligência interpessoal quanto a inteligência intrapessoal. Então, eu queria começar conceituando o que é autoestima, porque muitas pessoas falam assim, nossa, mas fulano é bonito, fulano é inteligente, é endinheirado e não tem autoestima. É muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa, se referindo à autoestima com quesitos físicos. Ou então, ao contrário, a pessoa fala assim, nossa, olha aquela pessoa, não tem atributo nenhum e se sente, né? Está lá, tem autoestima altíssima. Então, é bom a gente conceituar e alinhar o que é autoestima para a gente falar a partir do mesmo conceito. Autoestima é um juízo de valor que eu tenho a meu respeito. É quando eu sigo internamente o meu código interno de conduta. É quando eu estou satisfeito com a pessoa que eu falo que eu sou e com a pessoa que eu pratico, com as ações que eu pratico. Se está alinhada a pessoa que eu me autoafirmo com a conduta que eu pratico, a minha autoestima vai estar alta. Então, a autoestima é para dentro. A autoestima é um jogo no qual não aceita maracutaia. Não adianta eu falar, mas eu chego lá, eu brigo, eu falo, eu faço isso. Aí você chega lá e não dá conta de fazer. Ou então, eu enfrento qualquer coisa que aparece. Não adianta falar. Autoestima é como se fosse uma letra T, aonde de um lado é o negativo, de outro lado é o positivo. Cada conduta que eu tenho é um ponto que eu marco para um lado ou para o outro. Então, não está ligado ao que eu falo, está ligado ao que eu faço. É possível ter uma pessoa com todos os atributos aí que a sociedade confere como parâmetro de sucesso e a pessoa ter autoestima baixa e o contrário também ser verdadeiro. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Cada vez que uma pessoa não consegue manter e confirmar o que ela, eu sou muito inteligente, eu falo isso, eu sei que eu sou boa de serviço, eu sei que eu dou conta, mas se ela não coloca isso em prática, automaticamente o juízo de valor que ela faz a respeito dela é assim, apesar de eu saber que eu dou conta, eu não conseguir me posicionar no contexto tal. Ou seja, eu tenho a minha ciência das minhas credenciais e eu não consigo colocar em prática. E eu estou ali marcando um ponto no negativo. E esse ponto negativo a gente puxa no final do dia, no final da semana, no final do mês. E é isso que determina um indivíduo com autoestima alta ou autoestima baixa. Eu trouxe aqui alguns tópicos que irão determinar condutas
que drenam a nossa autoestima. E a primeira conduta que drena a nossa autoestima é não tentar por medo de errar. O que é isso? Não tentar por medo de errar. É escolher a nulidade ao risco. Então, uma pessoa que foi convidada para dar aula, você foi convidada para dar uma palestra, mas aí você fala assim, eu não vou nessa palestra, porque eu estou com um pouco de medo, eu estou com um pouco de receio, eu não sei se o ambiente é hostil, eu não vou lá colocar a minha cara a tapa, então é melhor eu não ir. Essa é a pessoa 1, ela tomou essa decisão. A pessoa 2 falou assim, não, eu vou lá, eu estou um pouco receoso, mas eu vou lá dar essa aula, dar essa palestra. E chegou na hora, deu tudo errado, a pessoa travou, não conseguiu falar e tal. No jogo da autoestima, que um lado é positivo, do outro lado é negativo, essa pessoa número 2, que foi e que passou ali aquela vergonha porque não conseguiu colocar o que ela sabia, deu branco na hora, essa pessoa marcou ponto positivo no T ali da autoestima, e aqui não foi, marcou ponto negativo. Por quê? Porque essa pessoa teve a coragem de ir e enfrentar aquilo que a domina. Ou seja, coragem não é a ausência do medo. Coragem é o enfrentamento dele. Então, em tese, somos todos medrosos e o corajoso é o medroso que enfrentou. Então, as pessoas falam, para você é muito fácil, você é corajosa, você vai lá, você faz, mas já a pessoa que é corajosa já foi ex-medrosa. E de tanto praticar, ela chegou num momento de coragem tão automático que ficou ali já uma característica da pessoa como uma pessoa corajosa e não uma pessoa medrosa. Então, na verdade, cada vez que eu opto por não fazer por medo, e isso é abrangente para qualquer coisa, cada vez que eu sucumbo ao medo, eu dreno um pouco da minha autoestima. Por quê? Porque o meu juízo de valor interno está falando para mim que eu sou uma pessoa medrosa. E cada vez que o juízo de valor que eu tenho a meu respeito é que eu sou medrosa, isso drena a minha autoestima. O segundo ponto que eu trouxe aqui para a gente falar que é um dreno de autoestima muito poderoso é o vitimismo. Vitimismo, eu também queria conceituar o que é vitimismo. Por quê? As pessoas costumam falar assim, eu tenho horror de pessoas que se fazem de vítima, eu não gosto de gente que se faz de vítima e tal. Então, o que é? Vítima, a gente precisa ter muito cuidado com essa palavra. Porque se a gente descer a raja-gabalha ali e for assaltado, a gente é vítima. Se a gente sofrer um assédio, a gente é vítima. Então, existe, sim, a condição de vítima. Somos vítima. Vítima é aquela pessoa cuja fraqueza foi explorada. Então, isso é a definição de vítima. Se a sua fragilidade foi explorada, você foi vítima. Agora, vitimista é aquela pessoa que estagna na condição de vítima. É aquela pessoa que fala assim, eu fui assaltada na raja-gabalha, eu sou uma pobre coitada, ai meu Deus, coitado de mim, todo mundo tem que prestar atenção no que eu falo, porque eu fui ali, e fica estagnado naquela condição de vítima para sempre. Então, isso é vitimismo. Então, é importante a gente definir. E o vitimismo é dreno de autoestima, porque o juízo de valor que eu faço a meu respeito é que eu sou incapaz, e que cada vez, agora, a gente precisa analisar o que faz uma pessoa vitimista, porque a reclamação também é um vitimismo. Cada vez que eu reclamo, eu me coloco numa condição de vítima. Vocês já viram pessoas, colegas de amizade, de trabalho, na família, pessoas que têm
elas são moduladas para reclamação, reclamam o tempo inteiro, reclamam de qualquer condição. Essa pessoa, ela tem um ganho, como dizia Freud, é o ganho secundário. O ganho secundário, às vezes, é um ganho miserável, mas a pessoa está lá, ela reclama tanto que você não pode errar com aquela pessoa, porque senão você tem que poupar seus ouvidos. Então, tenha lá, a pessoa fala assim, só tinha 2 ingressos, aí eu dei um para o fulano lá, para ele não reclamar, e o outro eu ia dar, mas a outra pessoa é tão gente boa que ela vai entender. Agora, o outro reclama tanto que eu preferi dar para ele, para ficar livre. Então, olha o reclamão aí levando vantagem. Existe um patrocinador de quem reclama, é quem alimenta ali. Então, cada vez que eu reclamo, que eu me coloco numa condição de vitimista, e tem muita gente que reclama de barriga cheia, o que é pior ainda. Mas a pessoa que alimenta aquilo, ela alimenta sob a justificativa de se ver livre daquela chatice, mas, na verdade, ela está corroborando com o comportamento vitimista. Então, o vitimismo, quem ouve, é muito ruim. Agora, quem pratica está drenando a autoestima, porque mesmo ele ganhando, e ele não vai mudar, ele só vai mudar quando a dor for maior que o ganho. O indivíduo só muda quando a dor é maior, é superior ao que ele ganha com aquele comportamento. Então, a partir desse momento, ele começa a mudar, e a partir daí tem um longo caminho pela frente, porque mudar não é fácil, porque para você mudar uma atitude, você precisa mudar um contexto em volta. Então, se o indivíduo quer mudar, já vai ser um pouco difícil. Se o outro quer por ele, então, aí é praticamente impossível. Então, a primeira conduta que drena a autoestima, o medo, não tentar por medo de errar. E a segunda é a conduta vitimista. Agora, continuando, outro dreno de autoestima é o comportamento obsessivo, comportamento repetitivo de atitudes autodestrutivas. Então, vamos lá. O que é o comportamento obsessivo? O comportamento obsessivo é a obtenção de prazer imediato. Cada vez que eu tenho a obtenção, que eu obtenho o prazer ali de forma rápida, sem muito esforço, sem muito sacrifício, eu tenho uma tendência a querer repetir esse comportamento, a repetir, e aquilo vai drenando a minha autoestima, porque inconscientemente eu estou contando para mim que eu não tenho domínio sobre aquele comportamento. Então, o comportamento obsessivo, ele pode ser autodestrutivo, ele pode vir desde o uso de drogas e pode vir até pelo uso descontrolado da tecnologia, do celular. Por quê? Porque é algo me dominando. Eu não tenho controle sobre aquilo. Eu não consigo. Teve um dia que uma pessoa me contou assim, estava falando de comportamento compulsivo na área alimentar. Simone, eu ganhei uma caixa de bombom, e aí eu comi um bombom, e eu falei assim, não, eu tenho controle sobre isso, eu vou comer só um bombom e vou dormir. Aí eu fui dormir, eu ficava pensando na caixa de bombom, e eu pensava na caixa de bombom, e eu não conseguia dormir. Deu 2 horas da manhã, eu fui lá na geladeira, comi os outros 15, aí veio um sono imediato. Aí parecia que o bombom tinha um ansiolítico, porque eu dormi imediatamente. Na verdade, o pensamento obsessivo, ele faz isso com a pessoa. Então, nós temos aí a compulsão alimentar, nós temos a compulsão por compra, que é a oniomania. Aí a pessoa fala que bobagem, compulsão por compra, mas existe compulsões, assim, já atendi pessoas que comprei mais de 20 mil reais, roupas em números que não me servia, saí dando para todo mundo de presente, para justificar, estou endividado, não tenho dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, e eu preciso tratar isso, porque isso é um comportamento obsessivo, é uma oniomania.
E aí, o curioso é que quando é na gente dói muito mais, né? Quando é no outro dói menos. Eu já recebi pessoas no consultório que falavam assim: nossa, eu queria trocar a minha compulsão alimentar por compulsão por compra, porque é tão mais fácil, eu quebro o cartão de crédito. E aí resolvi. Aí a outra pessoa que tem compulsão por compra fala assim: ah, eu queria ter compulsão alimentar, porque é só não pôr na boca a comida e está resolvido. Na verdade, isso é tudo mentira, porque comportamento obsessivo é um comportamento obsessivo difícil de ser dominado, seja ele em qualquer seara. E o do consumismo é um pouquinho até pior, porque ele é velado, né? O consumismo não tem ali uma placa, né, igual o álcool, né, use moderadamente. Não tem, você ganha o seu salário ali e ele é um tanto, se você parcelar em 3 vezes, ele é 3 vezes aquele tanto, e aquilo vai formando, e aquilo vai colocando o indivíduo numa insatisfação pessoal, porque a autoestima, o juízo de valor que ele tem a respeito dele para dentro, ele fala o seguinte: eu não dou conta, eu trabalho igual um condenado e não dou conta de juntar dinheiro. Essa é a mensagem que vem para ali a letra T da autoestima. Então, ele está marcando um pontinho ali no negativo, porque a conduta dele não está de acordo com o que ele gostaria. Ele gostaria de ser uma pessoa disciplinada, de conseguir fazer o que ele se propôs, e ele não está dando conta. Então, seja na seara alimentar, seja na compra, seja no jogo, seja no celular, que a tecnologia traz um bem-estar e um prazer imediato, e que o ano passado entrou para o DSM o vício em celular, né, em jogos eletrônicos. Por quê? Porque as doenças mentais que nós teremos daqui 5, 10 anos está ligado com o comportamento que a gente tem hoje. Então, já está lá previsto o tanto que a tecnologia, o vício dela, o comportamento obsessivo. Então, as pessoas batem carro porque não conseguem. É um descontrole. Estamos descontrolados em relação a isso, e isso entrou, sim, no rol do comportamento obsessivo. E o pior é que a gente ainda, antes de assumir, a gente pratica um auto-engano. E o auto-engano, ele dá uma maquiada e me segura de eu conseguir fazer esse diagnóstico rapidamente, né? Porque eu falo assim: eu fumo, mas eu paro de fumar a hora que eu quiser, né? Porque eu já parei uma vez. Já parou uma vez? Quando? Foi há 20 anos eu parei, fiquei 3 meses sem fumar, não foi sacrifício nenhum. Aí tem 20 anos que eu fumo, mas eu paro a qualquer momento. Então, essa negação, esse mecanismo de defesa que atenua a realidade, ele só serve para maquiar e dificultar ainda mais o objetivo almejado. Então, o comportamento obsessivo é um dreno de autoestima. O quarto comportamento, que é um dreno de autoestima, eu apelidei de síndrome de bonzinho. É a dificuldade que nós temos em falar não. Porque cada vez que eu tenho uma dificuldade em falar não, e aí eu falo sim, muitas vezes eu estou falando não para mim. Então, veja bem, você fala assim: mas ajudar os outros é muito bom, ajudar os outros é um ato de generosidade, é um altruísmo. Eu sou bonzinho porque eu gosto de ser assim, é meu jeito, eu estou super feliz assim, eu sou feliz fazendo o outro feliz. Existe todo um discurso embalado. Isso é muito bacana? É sim, é excelente, devemos praticar isso aí. Desde que um item esteja feito. Desde que eu esteja com a minha vida em dia e em ordem, porque justifica eu ajudar você a arrumar a sua casa se a minha está empoeirada? Não faz sentido. Faz sentido eu te emprestar dinheiro se eu estou endividada?
Não faz sentido. Então, é importante porque, às vezes, quando a gente entra nesse modo altruísta e generoso, muitas vezes nós precisamos ficar atentos e tentar fazer um mergulho honesto em si mesmo através da autocrítica, coisa dificílima, porque o nosso ego não deixa a gente ser honesto e sincero na autocrítica. Eu preciso saber se eu estou sendo ali bonzinho, boazinha, ajudando o outro, por puro altruísmo, ou porque se eu não estou dando conta de falar não, ou se eu estou com medo da rejeição, ou se eu estou com necessidade de ser aceito, porque existe muito isso. É uma condição universal, nenhum de nós quer ser rejeitado. Você vai em qualquer cultura, você vai em qualquer pessoa de poder aquisitivo, o que você vê comportamentalmente que todos temos em comum? Ninguém quer a rejeição. Em função disso, as pessoas desenvolvem algum tipo de comportamento que pode ir para algum lado, e muitas vezes vai para a dificuldade de falar não. Então, é importante a gente olhar para o nosso comportamento e falar, opa, eu estou sendo bonzinho demais, porque eu sou bondoso mesmo, ou eu estou sendo bonzinho demais, porque eu não estou dando conta de bancar uma possível rejeição, ter medo da opinião do outro. Isso é importantíssimo, porque isso é o acesso a nós mesmos. Isso é o acesso... Teve um dia que eu atendi uma pessoa no consultório e a pessoa estava... Eu falei, fala aí as suas melhores qualidades. Ah, melhores no plural eu não sei, mas eu sei uma só. Eu sou muito bondoso, muito generoso e tal. E foi explicando, e a gente começou a falar sobre a síndrome do bonzinho, se essa generosidade, se essa bondade, ela era pautada no altruísmo, ou se era num medo de uma rejeição. E aí, no final da sessão, ele saiu e falou assim, olha, Simone, eu estou muito confuso, que eu entrei aqui achando que eu era bom, eu estou saindo achando que eu sou péssimo, então eu não sei como é que eu vou administrar isso. Mas, na verdade, não é péssimo, né? Não tem nada de péssimo nisso. Quando a gente faz uma investigação honesta a nosso respeito, a gente consegue os avanços emocionais a partir daí. Como que eu vou avançar emocionalmente se eu já fechei a Gestalt e eu já me considerei ali a melhor pessoa do mundo e eu começo a ver o erro só nos outros? Os outros, o inferno são os outros são chatos, intolerantes, e isso. E eu estou ali, né? E aí eu começo a condenar o outro pelo mesmo crime que eu pratico. Então, isso é demagogia. Quando eu exijo, isso é hipocrisia, a arte de exigir do outro aquilo que eu não faço. Então, antes da gente praticar o erro no outro, o apontamento no outro, precisamos, sim, fazer investigação honesta e, às vezes, o nosso comportamento maquiado de bonzinho, ele está ali escondendo, no fundo, uma fragilidade que eu tenho. Então, é importante a gente fazer esta investigação, porque a dificuldade de falar não, ela é algo que acontece com muitas pessoas. E essa dificuldade de falar não, eu vou até além, porque ela é um fator de ansiedade, porque quando eu estou fazendo uma coisa para o outro ali, com esse tipo de interesse, ainda que inconsciente, porque ele não é consciente, aquilo me gera uma ansiedade, e de ansiedade a gente vai de mal a pior, porque nós saímos pela 3ª vez consecutiva no relatório da Organização Mundial de Saúde como o país de pessoas mais ansiosas do mundo. Do mundo. E aí você analisa as causas. Nós somos o primeiro país do mundo a vender Rivotril. Então, tem muita coisa errada aí. E aí nós podemos analisar
sob várias perspectivas. Nós podemos analisar, mas aqui o desemprego é muito alto, aqui a violência é muito grande. E isso tudo contribui para a ansiedade, sim. Mas aqui também é um país onde tudo de ruim deu certo. Então, a gente vê rede social. A rede social mais usada nos Estados Unidos é o Facebook. Aqui no Brasil, é o Instagram. Então, o Facebook, você compartilha ideias, textos, artigos. Instagram é só imagem. Então, aqui foi onde os usuários tiveram a maior adesão. Só imagem, só imagem. E a imagem engana, porque o Instagram é um show, né? Você mostra ali só a parte boa, ele está a serviço do exibicionismo, você quer impressionar alguém, está em casa deprimido, posta a foto na praia, e aí não pode nem sair de casa porque é visto que a pessoa, mas você não estava na praia, né? Não, estou só lá no Instagram. Aqui eu estou na cama tomando remédio. Então, assim, é uma coisa que está a serviço de iludir. Então, antigamente, o ditado era assim, a grama do vizinho é mais verde. Atualmente, é assim, o filtro do outro é melhor, né? Porque deixa a pessoa ali toda... E, mesmo assim, a gente faz uso daquilo mesmo, sabendo que é em verdade. Big Brother deu certo, é a 20ª edição, todos os países já terminaram, aqui continua. Por quê? Porque é a fofoca, né? É o país da fofoca, onde a opinião é tabu. Você não pode falar o que você pensa, não, que é um tabu, mas fofoca está liberado. Então, veja bem, sob o ponto de vista emocional, a gente encabeça o primeiro país do mundo de cirurgia plástica, porque aqui não pode envelhecer, né? Não pode ter uma ruga. Então, é uma coisa geradora de ansiedade que você tem que estar ali, sempre bonito, sempre rico, sempre exibindo os melhores pratos, e a melhor praia, e a melhor condição. Isso é um fato gerador de ansiedade que, na verdade, é uma luta perdida, né? Porque a gente não está o tempo inteiro com aquelas condições todas perfeitas, temos altos e baixos, mas quando a gente não pode mostrar essa fragilidade e temos que ficar sempre no topo, isso aí fica muito difícil de fazer essa manutenção. Bom, vamos ao quinto dreno de autoestima, que, na minha opinião, é um dos piores comportamentos que drenam a autoestima. E eu estou falando da grande vilã, da procrastinação. Procrastinação é empurrar para amanhã aquilo que eu já devia ter feito, né? A gente vai deixando para amanhã, e é engraçado que é um medidor, que, assim, parece que determinadas coisas entram na moda. Teve uma época que todo mundo tinha diagnóstico de bipolaridade. Aí estava ali, o primo era bipolar, a mãe bipolar. Aí entra um outro momento, todo mundo está com crise de pânico. Aí a gente vai medindo isso, porque ali, consultório, 10 pessoas todo dia, todos os dias da semana, anos e anos, a gente vai medindo o que mais vai aparecendo, né? E eu faço uma participação no programa de rádio, na 98, toda semana, inclusive eu sairei daqui e vou para lá. E aí eu sempre levo os temas que mais tiveram repercussão durante a semana no consultório. E aí, recentemente, eu levei sobre a procrastinação. E foi campeão de recall, a gente teve lá muitas mensagens, porque parece que no momento agora, com a rede social roubando tanto tempo da gente, com o trânsito roubando tanto tempo, parece que a gente chega em casa e deixa o que a gente tem para fazer para depois, vai empurrando. Você sabe que você tem que fazer uma coisa, mas você fala assim, vou ver só um capítulo da série, que é para dar uma relaxada, para depois eu fazer a planilha do Excel. E ali você vai ficando, porque é fonte de prazer imediata. E cada vez que eu procrastino, eu estou contando para mim mesmo, internamente, inconscientemente,
que eu sou ali meio preguiçoso, que eu sou meio irresponsável, e estou marcando um ponto negativo no T da autoestima. E procrastinar vicia. Cada vez que eu procrastino, vicia, por 2 motivos. Primeiro, porque quando eu deixo a minha tarefa para ser feita aos 45 minutos do segundo tempo, e quando eu executo, eu tenho uma descarga de substância, de noradrenalina, de ocitocina, de dopamina, e que me faz viciar, eu tenho aquele frisson. Então, a procrastinação ela foi comparada à mesma descarga de substância que o indivíduo sente em esportes radicais. Então, cada vez que eu deixo aquela tarefa para o último momento e faço, eu tenho aquele alívio depois. Então, esse é o primeiro ponto que vicia. O segundo ponto é um elemento emocional. Cada vez que eu deixo a minha tarefa para o final e dou conta dela, eu provo para mim que eu sou capaz. E aí eu quero viver aquela emoção de novo. Que eu sou capaz, entre aspas, né? Porque se eu deixo a minha obrigação, a minha palestra para ser feita no 45 minutos do segundo tempo, quer dizer que se eu tivesse feito antes, ela ficaria muito melhor, né? Então, a gente consegue, entre aspas. Então, primeiro ponto da procrastinação. Quem tem interesse em não procrastinar, cada vez menos que você procrastina, é menos um indício no vício que você está sedimentando lá. Então, vicia, e procrastinar significa trocar uma tarefa necessária por uma tarefa prazerosa. O procrastinador, ele troca, ele tem que fazer uma coisa, mas ele substitui por outra. Então, isso é uma armadilha, é uma pegadinha da procrastinação. Eu largo o que eu tenho que fazer e faço a atividade prazerosa, e ali eu não paro mais. Ali eu continuo, eu estou praticando o auto-engano, falando que eu vou fazer, mas eu não consigo. Outra coisa, não terminar aquilo que começou. O procrastinador, ele determinou mentalmente, o nosso cérebro é plástico, cada vez que eu determino e que eu faço um caminho, quantas vezes eu percorrer aquele caminho, mais eu estou sedimentando aquele comportamento. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que essa plasticidade me dá a oportunidade de eu fazer um caminho inverso do lado de cá. É como se fosse uma mata fechada, que eu abri uma estrada de chão e passei ali. Se eu quiser abrir uma nova, vai dar trabalho, mas é possível. Enquanto aquela, e eu não posso passar naquela nunca mais, que é para aquela estrada fechar. E o procrastinador, ele tem parece que ele determinou esse caminho, que ele pensa assim, ele divide uma tarefa em duas. A primeira é a parte mais fácil, e a segunda é a execução. Então, vou dar um exemplo. Ele fala assim, eu vou na academia esse ano, um ano inteiro, então vou lá e vou pagar o plano anual. É a primeira parte da tarefa dele, a segunda é ir na academia. Então, ele faz a primeira, aí ele dá o comando, não estou mais procrastinando, já paguei a academia toda. Ele só não vai. Então, isso acontece. Outro dia eu atendi uma pessoa que falou assim, esse ano eu vou aprender inglês, viu? Esse ano eu aprendo inglês, já fui lá, já matriculei, comprei 7 livros. Falei, mas 7? Aí ele falou, porque são 7 módulos para você tirar a fluência total. Eu falei, mas você está em qual? Não, eu estou no 0. Eu falei, mas você comprou o 7? Já comprei o 7. Não foi nenhum dia na aula. Por quê? Porque a primeira tarefa era comprar o livro, a segunda era estudar. Então, o que acontece? O procrastinador, ele divide em duas, que é para se auto-enganar. Ele faz uma armadilha para ele mesmo cair. Então, ele vai no nutrólogo, no nutricionista, volta com a pastinha desse tamanho, passa no Verde Mar, faz aquela compra toda e chega em casa e fala, só um brigadeirinho. Então, o que acontece? Quando você divide a tarefa em 2, isso é péssimo para o procrastinador. Então, assim, é melhor ele, já que ele sabe que ele procrastina, é melhor ele fazer
fazer um pouquinho de cada vez, não, vou pagar só um mês, só uma semana de academia e vou nessa semana. Na outra semana. Por quê? Porque se ele divide a tarefa em 2 e faz a primeira e deixa a segunda, isso está sendo um péssimo negócio para ele, porque além de procrastinador, ele está ficando endividado, porque ele está gastando muito dinheiro para sustentar o auto-engano dele. Então, é melhor ele fazer. Então, a pessoa que aí está se autoavaliando como procrastinador em algum grau, não divida a tarefa em 2, porque isso aí é uma pegadinha que o procrastinador cai. Uma outra coisa muito comum é que é o seguinte, o procrastinador, ele sofre da síndrome de endividado. O endividado é assim, ó, ele tem 10 mil de dívida, aí ele está lá sobrando 100 reais, aí ele fala assim, o que é 100 reais perto de 10 mil? Nada, deixa eu tomar minha cerveja aqui com esses 100 reais, porque o que eu devo é 10 mil, então tem nada a ver uma coisa com a outra. O endividado, ele acha que o dinheiro vem muito e de uma vez só. Se ele deve 10 mil, ele vai pegar os 10 mil, vai pagar os 10 mil, zerou. O quanto, na verdade, se ele juntar esse 100 hoje, esse 100 amanhã, aí vai dar 1.000, aí já é 9 mil a dívida ao invés de 10. E o procrastinador, ele sofre dessa síndrome do endividado porque é assim, ele tem que fazer um trabalho na casa dele. Esse trabalho vai demorar 3 horas. Aí ele fala assim, só tem meia hora. Então, meia hora eu preciso de 3. Então, nessa meia hora aqui, eu vou ver um filminho, responder o WhatsApp, porque meia hora não vai resolver meu problema. Então, se alguém identificou aí e quer se livrar da procrastinação, é preciso aproveitar os 100 reais, aproveitar a meia hora, porque é através deste pouco que a gente vai chegar ao resultado. E a procrastinação é um dos piores drenos da autoestima. Deixar para depois, você está fazendo um péssimo juízo de valor, mesmo porque a gente só deixa para depois coisas importantes, perdemos prazos. Eu já atendi pessoas muito frustradas consigo mesmas, porque perderam prazos importantes, iam numa reunião importante, ia numa entrevista de emprego e chegou atrasado, ia lançar lá um livro e não foi no compromisso com a editora. Então, realmente, é uma coisa que se precisa repensar. Então, a gente passando aqui nos drenos de autoestima, não tentar por medo de errar, vitimismo, comportamento obsessivo, dificuldade de falar não, síndrome do bonzinho e procrastinação. Bom, para a gente fazer um fechamento aqui, eu queria falar, então, do que faz bem para a nossa autoestima. Agora que nós já temos um mapeamento, porque muito se tem aí esta psicologia positiva, essa positividade autoimposta do querer, poder e conseguir, você vai lá, você consegue. Sim, todos nós temos a condição, mas não é através do comando de voz que isso vai acontecer. Então, nós precisamos ter o entendimento para que cada um veja e formate dentro de si a velocidade dessa caminhada. Então, quando eu trouxe essas informações, é que cada um, a gente que fica aqui na frente, vai vendo os olhares das pessoas, e eu vou vendo a cabeça balançando assim, quando eu falo alguma coisa. Isso é muito interessante, porque isso está acontecendo a livre associação de ideias. E agora, falando, para a gente fechar, o que faz bem para a autoestima? O que faz bem para a autoestima é a nossa capacidade de nos livrarmos das condições desconfortáveis. Existem 2 tipos de dores. As dores inevitáveis, que eu preciso aprender a lidar com elas. Dores inevitáveis, às vezes, é a perda de um emprego, é um diagnóstico de doença grave,
É um familiar que a gente precisa ali, adoeceu e eu preciso mudar a minha condição de vida para cuidar daquela pessoa. Isso são dores inevitáveis, que eu preciso desenvolver uma docilidade para aprender a lidar com as dores que a vida forçosamente nos impõe. Não temos escapatória. Agora, grande parte das pessoas que estão com problemas psiquiátricos, de ansiedade, de depressão, essas pessoas estão dentro de dores evitáveis. E aí, as dores evitáveis, elas são mais ou menos assim. É como se o seu pé fosse 37 e você tivesse calçando um sapato 36. Ele serve, mas ele fica apertado. Se você ficar muito tempo com este sapato, com um número a menos, o seu pé vai quebrar, vai entortar, e você vai ficar mais difícil tirar esse sapato do que continuar com ele. E aí você vai continuar com ele te incomodando. Ou seja, cada vez que eu me espremi para caber num molde que não é meu, aquilo irá me adoecer. E isso pode ser qualquer coisa, então cada um pode fazer uma autoinvestigação e ver. Eu estou dentro de um molde que não é meu, eu estou me moldando, me espremendo para caber num contexto, seja ele profissional, matrimonial, social, de amizade, eu estou espremido. Se eu tiver espremido, essa fatura chega, essa conta chega, e não tem autoestima que resiste, e não tem saúde mental que fique de pé quando eu me espremo para caber num outro molde. Então, a capacidade que eu preciso desenvolver e a docilidade para lidar com as dores que a vida forçosamente me impôs, para as dores inevitáveis. E as dores evitáveis é me livrar dela. Outra condição, uma blindagem emocional para eu conseguir me manter em que pese a pressão e a condição do outro. O que é para mim? Isso é para mim? Ah, isso está na moda. Está na moda. É para mim? Muitas vezes, a gente vê isso no outro, mas a gente não vê isso na gente. A gente faz várias coisas num contexto de autoaviltamento, de autoviolência, para estar ali no senso comum. Então, isso é uma questão muito importante, assim como as atitudes autoconstrutivas. É sabido que uma mente sã funciona melhor num corpo são. Então, como a gente ter uma autoestima boa se a gente não tiver numa condição física favorável? Isso é um elemento importantíssimo para a autoestima. E, claro, que eu falei da dificuldade de falar não. Quando eu desenvolvo esta dificuldade, me desenvolvo nela, e quando eu consigo me posicionar, quando eu consigo me vender pelo valor que eu valho, quando eu consigo falar o que eu realmente penso, independente da condição que eu estou inserido, quando eu consigo me silenciar, que também é um ato de coragem, quando eu consigo me silenciar perante aquela condição, eu estou fazendo um gol no meu time. E não se enganem, no jogo da autoestima, a saída é para dentro. E nós devemos sim, nós temos a obrigação de dar a nós um tratamento superior ao que eu dou ao outro. É isso, por hoje é só. Muito obrigada. Nós agradecemos a doutora Simone de Molinari pela palestra. E a gente, antes da gente ir fazer o nosso piquenique e ouvir nossos colegas lá nos talentos musicais,
Nós vamos fazer o sorteio aqui. Primeiro, todo mundo pegou um papelzinho, gente, na entrada? Todo mundo pegou, não vale pegar 2 não, hein? É um só. Ok. Quem não, nós vamos sortear aqui em primeiro lugar. O livro da Simone de Molinari, Verdade Oculta, ok? Esse livro aqui. Vamos lá, cadê o sorteio eletrônico? O sorteio vai ser eletrônico ali no telão, tá, gente? Que rufem o tambor. É. 329. Deixa eu ver se é o meu, hein? É o meu. Obrigado. Tava aqui no bolso, ó. Tem que fazer uma auditoria nisso aí, hein? Bom, agora vamos para a sexta. R$444. Aê! Oi? Passa com o celular pra gente.